Olá, você ama um planejamento bem feito e executar tudo à risca porque sabe que vai dar certo? Até nas férias, num passeio, todo o programa é cuidadosamente traçado para que você possa aproveitar ao máximo. Pois é, quantas vezes colocamos no rosto aquele sorrisinho sem graça quando convivemos com pessoas que não planejam nada na vida e que não entendem que essa vida louca é impensável para nós? Mas será que é possível ser organizadamente feliz? Bem-vindo! Você está no canal Incrivelmente. Eu sou Sara Oliveira, sou terapeuta especialista em traumas e transtornos emocionais e sou analista corporal e comportamental. E hoje nós vamos falar da quarta fase do processo de mielinização no qual todos nós passamos. Oi, gente! Se você chegou aqui hoje, que bom! Eu desejo que você aproveite bastante todo esse conteúdo e todas as informações que nós temos trazido aqui para o nosso crescimento, o nosso autoconhecimento, não é? E a nossa melhor interação com o mundo, melhor compreensão dos outros e de nós mesmos. Se você não sabe o que é mielinização e não viu os vídeos sobre as 3 primeiras etapas desse processo pelo qual todos nós passamos e definem em nós esse padrão de comportamento, eu te convido a assistir esses vídeos anteriores. A descrição deles vai estar, o link, né, de cada um deles vai estar aqui na descrição do vídeo, então você pode ir lá e assistir e acompanhar todos os vídeos dessa série. Hoje nós vamos falar da quarta etapa do nosso processo de mielinização. Vimos que em cada uma dessas etapas, padrões de comportamento muito específicos foram impressos em nós, em uns em maior grau, outros em menor grau, né? Mas todos nós passamos por todo esse processo. E claro, para estudo, nós separamos cada etapa como se alguém pudesse ter 100% dessas características, né? E desse padrão de comportamento. Mas na vida e na prática, não é assim que acontece, né? Nós somos marcados por todos esses processos e cada um deles com um percentual diferente, que faz com que eu tenha um traço de caráter predominante e também outros traços de caráter adjacentes. Então, eu tenho algumas características de um e de outro caráter, mas aquele que é o meu padrão de comportamento predominante, obviamente vão ser aqueles padrões de comportamento que instintivamente serão os primeiros que eu vou ter nas situações do dia a dia e do cotidiano, né? Então, como que a gente faz para saber quais são os meus traços de caráter e os meus padrões de comportamento? Então, esse é o papel de um analista corporal e comportamental, né? Que é o meu caso. A gente, através da formação, né, dos traços do rosto, do corpo, da forma de cada pessoa, consegue identificar qual dessas etapas foram mais predominantemente impressas nesse período de mielinização de cada um. Então, é muito legal e muito interessante, muito importante, né? Para a nossa convivência diária, para nos ajudar a nos aceitarmos melhor, aceitarmos os outros e convivermos em harmonia, cada um com seus melhores recursos, não é verdade? E percebendo também as áreas de maior fraqueza pelas quais a gente precisa estar ali atenta todos os dias, não é mesmo? Então, hoje, falando dessa quarta etapa do nosso processo de mielinização, então os neurônios já foram mielinizados na cabeça, já foram mielinizados na parte cervical da coluna, que é até aqui na nuca, já foram mielinizados no último vídeo na parte da região torácica, até o meio da coluna. A quarta fase desse processo vai acontecer agora na parte da região lombar da coluna. Então, aquela curvinha que a gente tem nas costas, né? Que as mães da gente falam a vida inteira. Endireita as costas, olha a postura, aquela região lombar está envolvida, e nesse processo que vamos falar hoje é a mielinização dessa parte da coluna. Ela acontece ali
por volta dos 2 anos e meio, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, 2 anos e meio, até ali por volta dos 4 anos e meio, 5 anos, né? É a fase, é o período aí normal para a conclusão desse período de mielinização. E essa quarta fase, também respeitando, como eu expliquei nos vídeos anteriores, né? A nomenclatura dada pelos cientistas que fizeram todo esse estudo da análise do caráter e da influência do processo de mielinização nos nossos padrões de comportamento, a gente mantém os nomes que eles deram para cada fase. E para essa fase do processo de mielinização, é mielinizado, é formado em nós, apresentado a nós o traço de caráter masoquista. Entenda, é importante dizer que é apenas o nome dessa etapa e desse traço de caráter, e nada tem a ver com práticas, né, de gente que tem prazer sexual a partir do sofrimento e da dor, a qual também é dado o nome de masoquista ou sadomasoquista, mas isso não tem nada a ver, né, outra história, outra situação. Aqui é simplesmente a nomenclatura, e vocês vão ver ao longo do vídeo, a nomenclatura desse traço de caráter. Então, hoje vamos estudar o traço de caráter masoquista. Como que isso aconteceu? Então, ali nos 2 anos e meio, a criança, né, nós com essa idade, começamos a ter o quê? Controle, começamos a treinar o controle nessa parte da região lombar do esfíncter anal. Então, é a nossa fase do desfraude. É a fase que a gente vai começar a controlar, a segurar as nossas necessidades, as nossas fezes, para poder não precisar mais fazer na fralda, conseguir chegar no banheiro, conseguir fazer ali no piniquinho, no vaso, aonde for, no lugar certo. Então a gente não tem mais, é o treino, né, para a gente não precisar mais fazer as nossas necessidades em qualquer lugar, a qualquer tempo, porque agora a gente já tem esse controle. E por mais que isso pareça, né, aos olhos e a explicação algo tão simples, e poxa, para que a gente, isso seria algo importante, né? Que isso muda na minha vida, assim, em questão de comportamento, o fato de eu aprender ou não a controlar o meu esfíncter anal para eu poder liberar as minhas necessidades no momento certo e no lugar adequado. Que importância isso tem? E tem muita. Por quê? Porque nessa fase dos 2 anos e meio, algumas crianças antes, né, e é importante, e aí vamos entrar numa área de pediatria, que não é muito a área daqui, né, você deve seguir, seu pediatra, as instruções dele para os seus filhos, mas nós, geralmente, estamos prontos, né, para poder ter esse desfraude com mais tranquilidade, sem muito sofrimento de toda a família, nesse período de 2 anos e meio, até os 5 anos é considerado normal, né, esse período de desfraude. Então, quando a gente está nesse processo de treino, entre erros e acertos, nós vivemos muitas situações de quê? De vergonha e de cobrança. Por quê? Porque a grande maioria das vezes no início nós erramos. Então a gente faz xixi no chão, a gente faz cocô na roupa, no chão, e isso gera extrema vergonha para nós e cobrança de quem está cuidando da gente. Mas você não entendeu que tem que segurar, mas você conseguiu segurar aquela vez, não conseguiu segurar agora. E claro, não estamos colocando aqui nenhuma situação traumática, nenhuma situação de dor emocional, é a situação normal do cotidiano, que é muito difícil para uma mãe, para um pai, para um cuidador também, ficar o dia inteiro correndo atrás de limpar a sujeira da casa inteira, de roupa, da cama, de onde for, que aconteceu aquele erro, né? Aquele escape. Então, é um processo muito conflituoso, doloroso, difícil, tanto para a criança quanto para os cuidadores. Então, esse processo que envolve o dia inteiro das vidas, né, de toda aquela família e da criança nesse processo, traz para nós a quarta sensação básica, ou seja, a experiência pela primeira vez com essa sensação que a gente não tinha percebido até esse momento, que é a humilhação. Então, até os 2 anos e meio, a criança nunca se preocupou com esse tipo de sensação. Isso nunca foi apresentado a ela.
E ainda que em situações traumáticas uma criança tenha de fato sido humilhada ali com 1 aninho, com 1 aninho e meio, possivelmente ela não entendeu, porque ela não tinha maturidade ainda para compreender essa sensação. Então, esse é o período em que nós somos apresentados a essa sensação e ela de fato nos afeta. Então, a humilhação de colocar para fora em lugar inadequado aquilo que sai de dentro da gente, que é considerado o quê? Sujo, que é considerado fedorento, que é considerado lixo, não é? São os nossos dejetos. Então isso é muito humilhante. Dependendo de como esse período, como que a gente passa por esse período, com maior, com menor frequência, com maior dificuldade, com menor dificuldade, as características que essa sensação de humilhação traz para nós, vão marcar em nós com maior intensidade, com maior predominância, as características desse traço de caráter masoquista, influenciando inclusive, como nós falamos nos vídeos anteriores, na nossa aparência física. Embora a gente tenha as características genéticas herdadas dos nossos pais, avós e ancestrais, a gente tem a formação, né, os traços físicos mielinizados, formados e determinados nesse período. Então, como é a aparência física? Algumas, não todas, mas algumas características de quem tem um traço de caráter masoquista predominante na aparência física. Então, são pessoas que têm os formatos um pouco mais quadrados. Então, tem uma testa quadrada, o rosto quadrado, o corpo quadrado. E, de novo, não tem nada a ver com peso, né? A pessoa estando acima do peso, peso normal ou abaixo do peso, ainda assim ela mantém essas formas, né? De não ter muita cintura, de ter um formato quadradinho, as pernas aquadradadas, né? Todo esse formato, mas assim, um sorriso muito mais contido. São pessoas que geralmente não sorriem, né? Como os orais com todos os dentes, elas têm um sorriso mais discreto, com pouco dente, mais na curvinha. São pessoas extremamente o quê? Contidas e reservadas, porque foi o comportamento que elas aprenderam a ter com toda a força nesse período de mielinização do desfraude. Para quê? Para não expor aos outros a sua vergonha, a vergonha de fazer as necessidades onde não devia, na hora que não devia. Elas aprendem a controlar esse esfíncter como todo mundo aprende, não é? Mas elas seguram muito mais, elas têm essa habilidade inconsciente de segurar mais, né? Então elas ficam assim com um corpo mais, a postura do corpo mais sólida, mais tensionada, né? Isso é muito sutil, ou às vezes nem tanto, mas é inconsciente, é o padrão de comportamento das pessoas e não tem nada de errado nisso. É simplesmente o jeito de ser que elas aprenderam na infância, né? E a gente vai trabalhar tanto isso na normalidade, quanto isso também, como a gente chama de na dor, né? No sofrimento. Então, as características de pessoas que têm um traço de caráter masoquista predominante, quais são? Então, são pessoas que são extremamente consistentes e confiáveis, porque elas aprenderam isso. Então, são pessoas que são leais, então, são pessoas que você pode confiar. E, de novo, nós estamos falando de padrão de comportamento. Se a pessoa tem uma índole, um caráter bom ou mal, isso só a vida, né, pode mostrar, não tem como a gente olhar, como a minha mãe costumava dizer, ninguém vem com estrelinha na testa, né, então só o dia a dia e a convivência que vão te levar a perceber se uma pessoa tem um bom caráter ou um mau caráter. Mas como traço de caráter, os masoquistas são pessoas sólidas, consistentes, confiáveis e leais, né? Então são pessoas que gostam de rotina, que gostam de ter um planejamento, que gostam de ter esse controle, né? De saber, hoje eu vou levantar, as coisas vão acontecer isso, eu preciso fazer isso e isso, no trabalho minha função é SSS, eu executo tudo e volto para casa com plena sensação de satisfação e de dever cumprido. Então são pessoas nas quais você pode confiar projetos que ela vai executar à risca, são pessoas detalhistas, que fazem tudo muito bem feito e exatamente como planejado. Então são excelentes executores, são pessoas preciosas em todas as áreas da vida, né? Não são pessoas inconstantes que você vai delegar uma função e torcer para ela cumprir.
Não, você pode delegar aquela função e ter tranquilidade que ela vai desenvolver todo o planejamento necessário para entregar aquela função, aquele planejamento, aquilo que foi combinado. Então, são pessoas preciosas, né? No nosso cotidiano, no dia a dia. E como são, então, falando, né, em situações normais, a pessoa tem esse comportamento brilhante, né, de excelentes executores. Mas também nós temos, claro, pessoas que viveram sim situações traumáticas nessa fase ou em outras fases da vida, situações de dores emocionais, situações que marcaram negativamente, né, as emoções, o inconsciente daquela pessoa, situações mal resolvidas na vida que vão fazer com que eles o quê? As pessoas com esse traço de caráter também tenham características específicas em situações que a gente chama de na dor, ou em situações de sofrimento. Quais são essas características? São pessoas que têm o quê? Muito medo da humilhação. Claro, é o que mais pesou na vida delas nesse processo de mielinização. Então, são pessoas que, se não estão bem resolvidas, elas vão ver o mundo sob o viés da humilhação. Então, tudo vai parecer humilhante para elas, né? É uma correção qualquer que se faz. Ah, não, isso aqui ficou bem legal, mas acho que assim ficaria bacana. Então, nossa, ficou, mas não chegou. O que seria talvez uma crítica construtiva, algo ali para a gente agregar e produzir algo melhor, para a pessoa que está em sofrimento no traço de caráter masoquista, aquilo é o fim. É de novo a mais pura vergonha e humilhação. Ela retoma todas aquelas emoções que ela teve no período do desfraude, e perceba, isso é inconsciente. E ela sempre vive com esse medo da humilhação. Então, são pessoas que, quando estão na dor, elas ficam estagnadas. Elas não têm coragem de avançar na vida, porque qualquer coisa que ela mostrar pode não ser bem recebido e ela se sentir envergonhada de novo, se sentir humilhada de novo, e ela vai fazer de tudo para evitar essa sensação. Então, eles deixam, às vezes, de serem promovidos, ou de pegarem novas funções, ou de qualquer tipo de mudança naquilo que eles já estão treinados a fazer quase de olho fechado, com medo de não atender à expectativa que se tem sobre aquilo e, de novo, se sentirem humilhados. Então, infelizmente, ficam pessoas estagnadas, às vezes ficam pessoas extremamente controladoras daquilo que nem se controla, né? Que são os imprevistos, são as coisas que podem sair do controle, o próprio cotidiano, né? Então, são pessoas que, quando não estão bem resolvidas emocionalmente, têm a tendência a desenvolver muitos transtornos na área da ansiedade. Claro, porque você tem um planejamento de vida cada vez mais detalhista, e entenda, gostarmos de planejamento, temos uma vida ali dentro de uma rotina, nada disso está errado. O errado, o que pode ser difícil para a gente, é o excesso disso. Então, quando eu sou detalhista, isso é ótimo, isso é uma característica muito boa que faz de mim uma pessoa muito especial. Mas quando eu começo a ser detalhista ao extremo e querer colocar na pauta do meu planejamento coisas que não têm controle e cobrar de mim um nível de detalhamento e perfeição impossível de se atingir, isso já começa a ser o que a gente chama de disfuncional e, obviamente, traz muito sofrimento, né? Então, são pessoas que têm tendência, obviamente, a transtornos voltados para a área da ansiedade e aquilo que a gente chama de TOC, né? Transtornos obsessivos compulsivos, né? Sobre vários tipos de TOC, né? Depende daquilo também que já envolve o cotidiano dessa pessoa. Então, você percebe que todos aqueles transtornos mentais, emocionais, eles já têm em cada um uma predisposição. Então, você vai percebendo que o seu padrão de comportamento também já é uma predisposição aos possíveis transtornos que você pode desenvolver se o seu emocional não estiver em dia. Faz sentido para você? Então, é assim que nós funcionamos. E as pessoas com esse traço de caráter masoquista, eles têm essa tendência justamente porque na fase de mielinização da região lombar
para segurar, para não fazer cocô em lugar errado, para não passar vergonha, para não ser humilhado por aquele erro, né, que é tão aceitável nessa fase, mas que gera tanta vergonha às vezes, elas se tornam pessoas que, sim, têm a característica de já aguentar emocionalmente muita coisa. Então são pessoas que são muito resistentes emocionalmente, né, elas não, aparentemente, não se abalam muito com medo, com raiva, com vergonha, com angústia, com sofrimento, elas seguram, elas engolem porque aprenderam a segurar, mas por dentro são pessoas também muito intensas emocionalmente e que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, toda essa emoção acumulada, toda essa emoção que ela está ali segurando sem ninguém perceber, vai explodir. E quando explode, geralmente não é bom, porque vai colocar para fora tudo aquilo que, como uma panela de pressão, essa pessoa já vinha segurando há muito, muito tempo. Então, a importância de nós nos conhecermos de novo, saber como nós funcionamos e, principalmente, percebermos quando o nosso comportamento, que faz parte da gente, que a gente não deve querer ser de outra forma, porque é assim que nos faz livre, mas a gente começa a ser escravo desse comportamento também, a gente começa a ser refém de um padrão de comportamento e a gente sente que a gente não está feliz, não está gostando daquilo. Então, esse é o momento exato de parar e pensar, poxa, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou querendo ser igual ao outro? Por que eu não estou confortável e feliz do jeito que eu sou? Aliás, qual que é o meu jeito de ser? Esse é o momento de parar e pensar e se permitir olhar para você e entender por que você é assim, se isso está legal, se isso não está legal, se não está legal, por quê e como que a gente pode fazer para melhorar e então usufruir da vida da melhor maneira possível, né? Nesse mundo. Esse é o papel da terapia, é isso que nós fazemos em terapia, nos conhecermos, conhecer os nossos recursos, ver que aquilo que a gente tem, sinceramente, não é todo mundo que tem, isso faz de nós preciosos, e perceber aquilo que precisa ser trabalhado, porque já está me gerando angústia, desconforto, deslocamento, e não me permite ser feliz como eu gostaria de estar me sentindo feliz. Então, essa é a importância da terapia, do cuidado e desse amor próprio, né? Nós precisamos ter. Então, você se identificou com as características, com todas, com algumas, ou com o ambiente que cerca o traço de caráter masoquista? Você já se identificou nos outros traços de caráter também? Agora só falta mais um para completar o pacote dessa série dos traços de caráter e concluir o nosso processo de mielinização. Viu como ele é importante? Então, mais uma vez, se você não viu os vídeos anteriores, corre lá no link da descrição e não perca nenhum vídeo dessa série, porque todos eles com certeza são muito importantes para você. E se você gosta desse conteúdo, tem gostado do que tem visto até aqui, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente o que você quiser, dê sugestões de temas, né? Ah, então você falou TikTok, o que você acha de falar disso, daquilo? Vamos conversar, vamos falar de todos esses assuntos que são tão importantes para todos nós, não é verdade? Aproveite também e conheça outros links que nós temos, né, nas redes sociais. Nós temos um site, temos Instagram, todos os dias tem novidades por lá, não é? Então, participe com a gente também em todas essas redes, né, que a internet nos proporciona. Afinal de contas, o mundo hoje é assim, não tem como, né, tá por fora disso. Então, vamos interagir nas nossas redes sociais. Obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!